Imagine vencer uma grande competição nacional de futebol e receber milhões de reais a menos do que um clube brasileiro pode ganhar simplesmente avançando na Copa do Brasil. É exatamente essa diferença financeira que voltou a chamar a atenção no futebol argentino. Os números impressionam. Na Copa do Brasil de 2026, a CBF distribui cerca de 500 milhões de reais em premiações ao longo da competição. E o campeão pode chegar a receber aproximadamente 100 milhões de reais, considerando os valores acumulados nas diferentes fases. Enquanto isso, o futebol argentino trabalha historicamente com premiações domésticas muito menores. E aí surge uma pergunta: por que a diferença financeira entre o futebol brasileiro e o argentino está ficando tão grande? E será que esse dinheiro pode mudar definitivamente o equilíbrio de forças no futebol sul-americano? Vamos entender. A Copa do Brasil se transformou em uma das competições nacionais mais valiosas da América do Sul. Em 2026, a CBF anunciou aproximadamente 500 milhões de reais em premiações. E o dinheiro não aparece apenas na grande final. Os clubes recebem valores conforme avançam de fase. Nas fases decisivas, os valores ficam ainda mais impressionantes. Um clube que chega às quartas de final recebe milhões. Quem alcança a semifinal recebe ainda mais. E o campeão recebe uma enorme recompensa financeira pelo título. Ou seja, quanto mais longe o clube chega, maior é o retorno financeiro. E isso cria uma vantagem importante para quem consegue disputar a competição até o final. Essa comparação não começou agora. O assunto já havia provocado discussões no futebol argentino. Em 2024, por exemplo, Juan Sebastián Verón, presidente do Estudiantes, comparou publicamente as premiações do futebol argentino com as do futebol brasileiro. Na época, foram citados valores muito menores para os campeões argentinos em comparação com o dinheiro disponível nas competições brasileiras. E a diferença chamou atenção. Porque estamos falando de dois dos países mais tradicionais do futebol mundial. Argentina e Brasil têm clubes históricos, têm torcidas apaixonadas, têm jogadores de enorme qualidade. Mas financeiramente, os dois mercados estão cada vez mais diferentes. E é justamente aí que aparece a preocupação. Como os clubes argentinos podem competir com clubes brasileiros se a diferença de receita continua aumentando? E aqui está o ponto mais importante. Não estamos falando apenas de ganhar uma taça. Estamos falando do que um clube pode fazer depois de receber esse dinheiro. Mais receita significa a possibilidade de investir em grandes jogadores, melhores estruturas, categorias de base, comissões técnicas, tecnologia e, principalmente, montar elencos mais fortes. Isso pode criar um ciclo: mais dinheiro, elencos melhores, mais títulos, mais exposição internacional, mais patrocinadores, mais receita e, novamente, mais dinheiro. O futebol brasileiro já possui um enorme mercado doméstico. As receitas de televisão são importantes. Os patrocinadores investem muito. E os clubes possuem milhões de torcedores. Tudo isso ajuda a criar uma máquina financeira cada vez maior. E é aqui que aparece a revolta. Para muitos argentinos, a questão não é simplesmente: o Brasil está ganhando dinheiro demais. A pergunta é outra: por que o futebol argentino não consegue gerar o mesmo dinheiro? Por que um campeão argentino pode receber muito menos do que um clube brasileiro consegue ganhar em uma competição nacional? Por que os clubes argentinos têm tanta dificuldade para competir financeiramente? E por que essa diferença parece estar aumentando? Algum torcedor enxerga isso como um alerta. Outros acreditam que o futebol argentino precisa urgentemente mudar sua estrutura comercial. E existe ainda outro detalhe importante. Os clubes brasileiros não estão apenas arrecadando mais. Eles também estão se tornando protagonistas no mercado de transferências. Mas existe uma nuance importante. Em 2026, clubes argentinos também estão investindo pesado. O River Plate, por exemplo, fez grandes movimentos no mercado e chegou a superar clubes brasileiros em determinados períodos da janela. Então a história
Não é simplesmente Brasil tem dinheiro e Argentina não tem. A realidade é muito mais complexa. Mas quando falamos especificamente de premiações das competições nacionais, a diferença é realmente enorme. Agora vem a pergunta mais polêmica. Essa diferença financeira está criando uma vantagem injusta para os clubes brasileiros? Alguns torcedores sul-americanos certamente diriam que sim. Clubes brasileiros conseguem montar elencos mais profundos, podem manter jogadores importantes, conseguem oferecer salários maiores, conseguem investir mais no mercado. Mas existe outro lado. O futebol brasileiro pode responder: nós não ganhamos esse dinheiro por acaso. O Brasil possui um mercado gigantesco, milhões de torcedores, grandes contratos de televisão, patrocinadores, publicidade, venda de jogadores e um enorme potencial comercial. Portanto, talvez o verdadeiro problema não seja o Brasil ganha dinheiro demais. Talvez seja outros países precisam encontrar maneiras de gerar mais receita. E essa é uma discussão completamente diferente. Uma coisa está ficando cada vez mais clara. O dinheiro está transformando o futebol sul-americano. E a Copa do Brasil é um dos maiores exemplos disso. Uma competição que movimenta cerca de 500 milhões de reais em premiações está operando em uma realidade financeira completamente diferente de muitas competições nacionais da América do Sul. E é justamente por isso que a reação argentina é tão interessante. Porque essa discussão não é apenas sobre o Brasil, é sobre o futuro do futebol sul-americano. Será que a Argentina conseguirá diminuir essa diferença financeira? Será que os clubes argentinos vão encontrar novas formas de aumentar suas receitas? Ou os clubes brasileiros continuarão ficando cada vez mais fortes financeiramente? Agora eu quero saber a sua opinião. Essa enorme diferença nas premiações é boa para o futebol brasileiro? Ou está destruindo o equilíbrio competitivo da América do Sul? Brasil ou Argentina? Quem vai dominar o futebol sul-americano nos próximos 5 anos? Comente sua opinião. Deixe o like, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar as maiores histórias, reações internacionais e debates do futebol brasileiro e sul-americano. O futebol da América do Sul está mudando, e o dinheiro pode ser o grande responsável por essa transformação.